Boa noite, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. Amém? É sempre um privilégio muito grande poder partilhar um pouco daquilo que Deus ele tem colocado dentro do meu coração. No primeiro culto eu disse que não foi tão fácil chegar até aqui. Eu tive alguns pequenos contratempos, mas pela graça de Deus ele permitiu que eu chegasse e ocorresse tudo bem. Pois bem, o tema dessa noite é... ditadura da beleza, felicidade e vaidade. E para refletirmos um pouco sobre essa temática, eu peço que você abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Faremos a leitura do verso 12, ou melhor, do capítulo 12, versos 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Quem achou diz amém. É um pouco de crueldade, né? Tem muita gente ainda abrindo, eu ouço aqui, né? Mas eu não consigo não perguntar. Mas se você é visitante, como eu sempre falo, se você está com dificuldade na visão e ainda não trocou o óculos, eu sempre lembro de você. O texto está aqui. E diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, voluntário, sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, a vossa adoração racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor, dedicando esse tempo a Ele, pedindo a bênção dEle, a iluminação do Espírito, em nome de Jesus. Deus amado, muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui à Tua casa para ouvirmos a Tua palavra, e que, Deus, em nome de Jesus, sabemos, Deus, que essa mensagem, esse sermão, Deus, será somente um sermão, Senhor. Se não for, Deus, a atuação do Teu Santo Espírito, se não for, Deus, a Tua voz, se não sentirmos a Tua voz falar ao nosso coração. Por isso, Deus, clamamos, Deus, a iluminação do Teu Santo Espírito e pedimos que o Senhor fale conosco, por misericórdia e graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como é que você definiria o seu relacionamento com o espelho? Você homem, você mulher, como você definiria o seu relacionamento com o espelho? Você gosta do que você vê no espelho? Sim ou não? Você está satisfeito ou satisfeita com a sua aparência? Você se acha uma pessoa atraente, uma pessoa bonita? Ou você faria algum tipo de modificação no seu corpo? Se aí dentro do seu coração você respondeu: pastor, eu não estou nada satisfeito com o meu corpo, eu não estou nada satisfeito ou satisfeita com minha aparência, eu queria dizer para você que você não é o único e nem a única. Uma pesquisa produzida pela Dove, com mulheres de 10 países, incluindo o Brasil, descobriu que apenas 2% das mulheres desses 10 países se consideravam bonitas. Isso provocou a seguinte reflexão: será que nós vivemos num mundo, ou será que nesses 10 países só existem mulheres que são feias? Ou existe algum problema com o conceito de beleza ou com uma percepção dessas mulheres em relação à sua autoimagem? Eu entendo que é justamente nessa brecha que aparece a ditadura da beleza. Das diversas ditaduras e tiranias impostas ao homem da nossa geração, com toda certeza a ditadura da beleza se configura uma das ditaduras mais cruéis e nocivas. Os padrões de beleza mudam conforme a conveniência da mídia e conforme a conveniência da indústria da moda.
Nós sofremos com os padrões impostos pelas modelos esquálidas das passarelas, com as mulheres photoshopadas das capas de revistas. Sofremos também, especialmente no Brasil, com o fenômeno das mulheres frutas. Mulher melancia, melão, pera, maçã, abacaxi. Nós temos a salada de fruta completa, impondo sobre a maioria de nós, homens e mulheres, padrões e estereótipos formados à base de silicone e hidrogel. Essa tirania diz que a mulher não pode ter estria, diz que tem que ter o bumbum perfeito, as pernas trabalhadas. Inclusive, eu não ia colocar na mensagem, mas conversando com o irmão do lado de fora hoje de manhã, ele falou: pastor, tem também a mulher rã, pastor. Eu falei: que história é essa de mulher rã? Ele falou: não, a mulher que é toda malhada, toda definida, e com as pernas bem grossas, que se assemelham às pernas de uma rã. Eu falei: poxa, essa daí eu não sabia. Então está registrado, coloquei aqui na mensagem, lembrando de você, meu irmão. A barriga de tanquinho, a barriga dividida é coisa do passado. Porque a moda agora é você ter a barriga negativa. E eu demorei de entender esse conceito de barriga negativa. Porque, na verdade, o conceito traz a ausência de barriga. A ideia é você não ter barriga, é a barriga inexistente. É o que esse tipo de tirania traz, é o que a ditadura da beleza traz. Mas teve um exemplo recente, muito fresco, do abuso dessa tirania que me chamou muita atenção. E o caso aconteceu com uma repórter, Fernanda Gentil. Ela, como uma cidadã comum, que tem o seu direito de ir e vir, ela foi à praia e simplesmente ela foi fotografada por alguns paparazzis e as suas fotos foram publicadas no canal de notícias da emissora concorrente, e lá ela teve os seus atributos físicos meio que denegridos, meio que maculados. Ela foi simplesmente, de alguma forma, ofendida por não ter o estereótipo fabricado pelas mulheres da nossa geração. Ela foi diminuída na sua dignidade. E eu achei aquilo um absurdo. Imagine se fosse com você, mulher. Imagine se fosse com sua esposa, sua filha, que ela fosse à praia, tirassem fotos dela, postassem na internet e fizessem comentários dizendo que ela, como se ela fosse inferiorizasse, porque ela não se encaixa nos padrões definidos pela ditadura da beleza. Eu achei isso um absurdo. Em tempos de ditadura da beleza, se tornou comum o sujeito, o indivíduo, ser culpabilizado por sua própria aparência. Se você tem alguma dificuldade ou alguma, vamos dizer assim, alguma anormalidade na sua aparência, alguma coisa que não se encaixe nesses padrões, essa ditadura diz simplesmente que a culpa é sua. A culpa é sua. A culpa é sua por não lançar mão de todos os recursos que você tem à sua disposição para modificar essa realidade. Se você é feio, a culpa é sua, porque simplesmente você muda. É isso que essa ditadura diz. Ela culpabiliza o sujeito por sua própria aparência, impondo padrões, fazendo com que esse sujeito se sinta praticamente um pária, um sujeito sem casta, um sujeito que não se encaixa nessa estrutura de sociedade, ele é repelido pela sociedade. E nos dias de hoje, como eu disse, e eu até antecipei para vocês, porque essa coisa de pregar no primeiro culto, você vai antecipando as ideias para o segundo, mas não tem problema não. Nos dias de hoje, o corpo tem sido a única ou a máxima representação do sujeito. Em muitos casos, é o seu corpo quem chega primeiro, é o seu corpo quem diz quem você é, como se você fosse somente uma forma, desprovido de quaisquer outros valores. E assim a aparência passa a ser o valor absoluto para os indivíduos da nossa geração. E como eu disse, ser belo por fora é quase um dever, se tornou quase um dever. Vivemos numa época onde as pessoas estão extremamente obcecadas pela perfeição.
pelos corpos perfeitos, provocando, trazendo a si patologia das mais diversas, que estão relacionadas à sua imagem e excluindo corpos. A grande máxima contemporânea pode ser sintetizada nessa seguinte afirmação. Qual é a afirmação? Só é feio quem quer. E você não deve conviver com o defeito, porque se você tem um defeito, você pode alterá-lo. Se você tem um defeito, você muda. Porque, afinal de contas, toda a medicina estética é aliada a você, está à sua disposição. Toda a tecnologia está ao nosso serviço. O discurso dominante diz que tantas práticas à sua disposição, que estão cada vez mais democráticas, cada vez disponibilizadas de forma democrática, cada vez mais barateadas, estão ao seu acesso e você deve lançar mão delas. Nada justificaria não lançar mão dela ou delas. Joana Novaes, coordenadora do Núcleo de Doenças de Beleza da PUC-Rio. Parêntese, eu nunca ia imaginar que existia um núcleo de beleza, de doenças da beleza, na PUC-Rio. Mas existe, e ainda bem que existe. Ela vai dizer que numa cultura de marketing pessoal, numa cultura de visibilidade, o nosso parâmetro de sucesso, de êxito, está totalmente relacionado com o grau de exposição e o grau de visibilidade que nós temos. Por isso, a vaidade não precisa ser combatida. A vaidade, o combater a vaidade não se coaduna com essa questão da visibilidade da exposição. Então não há problema nenhum expor o seu corpo, não há problema nenhum ser vaidoso, porque quanto mais em evidência o meu corpo está, significa que mais sucesso, mais êxito eu tenho. E refletindo sobre isso, eu comecei a pensar o quanto a ditadura da beleza, ela pressiona a nossa estrutura familiar. Comecei a pensar nos efeitos negativos da ditadura da beleza sobre a nossa estrutura familiar. Antes, eu gostaria de só fazer um comentário breve sobre esse texto de Romanos 12, 1, 2. Eu pediria que peço que vocês leiam para mim, por favor, o verso 2. O que o apóstolo Paulo está dizendo de forma muito objetiva é: não se amoldem aos padrões do sistema. Eugene Peterson, comentando esse verso de Romanos, ele vai dizer: não se ajustem demais a essa cultura. Não se ajustem demais à cultura ao ponto de não poderem mais pensar, refletir. E é incrível como essa comunicação massiva desses padrões de beleza afetam a nossa capacidade de refletir e de enxergarmos o outro lado da moeda. Pois bem, o que foi que eu observei? Os efeitos da ditadura da beleza deixaram de afetar somente as mulheres. A ditadura da beleza não afeta somente as mulheres. A coisa começa com os bebês. Porque o seu bebê, quem aqui é mãe, pai de bebês? Vixe, tem pouca gente aqui. Quem já foi mãe ou pai de bebê aqui? Pronto. Agora o negócio melhorou. A ditadura da beleza diz que o seu bebê tem que ser Johnson. E se o seu bebê não for Johnson, não serve. Não serve. Seu bebê não é bonito, seu bebê se torna um bebê não muito atraente. E é interessante porque eu ouvi de uma mãe, ela olhou para o seu filho e falou assim, para o seu bebê, falou: eu acho que meu bebê não é tão bonito assim. Meu bebê não é tão belo assim. E eu fico pensando, o que é que leva uma mãe a olhar para o seu bebê e não achá-lo bonito? Não achar seu bebê belo? Então, a pressão da ditadura da beleza tem afetado também a percepção das mães em relação aos seus bebês. O adolescente, o jovem, acha que precisa ficar big. A moda agora é essa. Você vê os meninos andando pelo meio da igreja: pastor, tem que ficar big, pastor. Tem que ficar grande, pastor. Tem que deixar de ser frango, pastor. É, frango.
Eu não sei se vocês sabem, mas eu não entendia nada disso. Até conversar com o Vitor Rocha e Gabriel Casais. Se eu estiver falando alguma bobagem, a culpa é deles. Eles falaram que na academia a qual eles frequentavam, existia uma divisão. No primeiro, na parte de cima, só ficavam os profissas, os profissionais. Os caras bem definidos e tal. E na parte de baixo ficavam justamente os frangos. Os frangos que malhavam com as mulheres. Parece brincadeira, mas esse tipo de coisa existe. E ninguém quer ser frango. E ninguém quer ser frango. Então, eu não quero ser frango porque se eu sou frango, eu sou facilmente excluído. Se eu sou frango, eu posso sofrer algum tipo de bullying. Ou até mesmo me auto-excluir por ser diferente. E nesse aspecto eu queria dizer que nós somos cruéis com os diferentes. A nossa natureza é um negócio que eu não sei explicar, que já começa na infância. Nós temos uma tendência a excluir aquele que é diferente, a machucar quem é diferente, a maltratar quem é diferente. E é por isso que muitos jovens e adolescentes acabam por lançar mão de anabolizantes para deixarem de ser frangos. Também podemos falar sobre o fenômeno das meninas mulheres, que tem se tornado cada vez mais comum. O sociólogo Zygmunt Bauman, em uma das suas 44 cartas, o seu livro chama 44 Cartas, em uma delas ele cita o exemplo de George Sand, que lê 2 revistas de moda por semana, passa horas experimentando as roupas que ela possui no armário, suas roupas favoritas, ela adora maquiagem, tem mais de 20 batons, e estava economizando para colocar silicone nos seios, porque sonhava em ficar mais parecida com o seu ídolo, a modelo britânica Jordi. Bauman diz que talvez nós consideremos essa informação, talvez vocês considerem essa informação tanto quanto comum, até saber que essa garotinha, ela tem apenas 10 anos de idade. Imagine uma garotinha de 10 anos acumulando dinheiro para quando chegar na idade que os pais permitirem ela poder realizar uma cirurgia como essa. Talvez você fique pensando, não, pastor, isso aí está muito longe da gente. Pastor, isso é quase real. Esse tipo de coisa, é coisa dos Estados Unidos, da Europa, é coisa que vai demorar de chegar no Brasil. Pastor, vai demorar de chegar ainda na igreja, pastor. O que você está falando disso? Depois a gente volta aqui nesse texto. Olha aqui. Números, vocês podem ler. E olhem, terminaram de ler? Número de cirurgias plásticas entre adolescentes aumentam 141% em 4 anos. E olhe que essa informação é de 2013. 2013. Leiam ali embaixo quais são as cirurgias plásticas mais realizadas. Lipoaspiração, implante de mama, de silicone nas mamas. Imagine quantas milhares de adolescentes fizeram uma cirurgia como essa. Em breve, vai chegar o dia quando sua filha completar 15 anos, ela pode virar para você e falar assim, papai, mamãe, eu quero uma cirurgia plástica de presente de aniversário. Isso já acontece. Muitas meninas trocam festas de 15 anos por cirurgias plásticas, para realizarem algum tipo de modificação em seus corpos. Nesse sentido, eu penso que a igreja precisa ser a cidade edificada sobre o monte. Eu entendo que a igreja precisa trazer luz a essas questões. Eu entendo que a igreja precisa ter de maneira muito clara e combater de forma muito firme os valores da cultura. Nós precisamos não submeter a igreja à cultura, mas precisamos fazer o oposto. Precisamos analisar a cultura pelas lentes da igreja, pelas lentes dos princípios sagrados. Isso vai acontecer, isso vai chegar para a gente, nós vamos ter que dar uma resposta aos nossos filhos. Vamos ter que responder. E tantas outras coisas que acontecem. Eu penso também na influência da ditadura da beleza sobre a mente masculina.
Talvez essa seja uma das partes mais importantes dessa mensagem. Pouco se fala sobre a influência dessa ditadura sobre a vida dos homens. Pouco se fala sobre o que acontece na cabeça dos homens. E todas as vezes que essa questão é apresentada é sempre pelo viés da metrosexualidade. Quase nunca ela é abordada pensando, refletindo sobre a relação comparativa que permeia a mente masculina. O homem da nossa geração vive debaixo de uma pressão gigantesca, respirando ares de uma cultura totalmente erotizada e sensualizada. Com isso, o homem é convidado a todo instante comparar a mulher que ele tem dentro de casa com todas as outras mulheres fabricadas, photoshopadas, cheias de silicones e hidrogel que vemos Brasil afora. É difícil assumirmos que isso acontece, mas acontece. O homem é pressionado por todos os veículos da mídia, o homem é pressionado pelo sistema, enquanto ele caminha na rua ele é pressionado, enquanto ele acessa a internet ele é pressionado, enquanto ele vive ele é pressionado pelo sistema, ele é pressionado pela ditadura. E muitos homens influenciados pela cultura, pela ditadura da beleza, começam a achar que o corpo fabricado é melhor do que o corpo da mãe dos seus filhos, e que ele só vai estar feliz, que ele só vai estar bem, se ele conseguir se relacionar com um corpo, com um estereótipo, com uma imagem como aquela. Em busca de uma pseudo-felicidade, muitos homens deixam relacionamentos de 15, 20, 30 anos, substituindo a mãe dos seus filhos por mulheres que se aproximam desse referencial de perfeição apresentado pela mídia. Muita gente não consegue perceber, muita gente não diz, mas muitos dos casos de separação, pode envolver a questão da comunicação, pode envolver a questão financeira e tantas outras coisas, mas muitos dos casos de separação envolve sim a pressão da mídia sobre os homens. Não é comum vermos homens deixando os seus lares para viverem aventuras amorosas com mulheres mais novas. E nesses últimos tempos, algumas pessoas têm falado: pastor, fulano saiu de casa. Pastor, fulano saiu de casa. Pastor, fulano saiu de casa. E eu pergunto, por que fulano saiu de casa? Em muitos dos casos, fulano trocou a esposa por um referencial, por um estereótipo, por uma mulher mais parecida com as mulheres ou com a mulher fabricada pela mídia. Isso acontece. Isso acontece. Eu não consigo admitir famílias cristãs, lares cristãos, mulheres que estimulam seus filhos, os seus maridos a assistirem reality show. Começou uma agora aí. E você sabe que começou. Ah, pastor, esse negócio aí, eu só assisti o primeiro, pastor. Depois que o segundo, terceiro ficou sem graça, a gente começou a entender o negócio. Esse negócio aí ninguém assiste mais não. Parece brincadeira, mas eu fui fazer uma visita surpresa na casa de uma irmã. E quando cheguei lá, cheguei de fato de surpresa, a gente ia resolver um negócio. E quando eu cheguei, boa noite, cadê o controle? Esconde o controle que o pastor chegou. E estava lá o reality show na tela. E talvez muitas mulheres pensem: poxa, esse tipo de programa, esse tipo de mídia não me influencia muito. Você está errada, você está enganada. Influencia sim, de forma muito negativa. E pior ainda, influencia o seu marido. Influencia negativamente a mente do seu marido. E com certeza você não está agradando a Deus, você não está sendo sábia. A gente não vai viajar no carnaval não, vai fazer o que? Vai ficar em casa? Fazendo o que? Assistindo televisão? De jeito nenhum. Perdeu o que na televisão? Você já sabe qual é a programação de carnaval? É uma programação chata, como diz o baiano, chata retada. Mas existem a exposição dos corpos, a globeleza e todas aquelas coisas. Então seu marido vai ficar assistindo o quê em casa?
sai com seu marido, vai fazer outra coisa. Mas tenha sensibilidade para não permitir que esse tipo de mídia, esse tipo de estereótipo fabricado, pré-fabricado, ele entre na sua casa e comece a ganhar terreno, ganhar espaço no coração do seu marido. E se você tiver coragem, converse com ele sobre essas coisas. Converse com ele sobre essas coisas. Porque eu já tive conversas importantes com minha esposa sobre essas coisas. Sobre essas coisas. Às vezes você está assistindo um determinado filme e eu falo, amor, não dá não. Vamos, para mim já deu aqui. O que foi? Nem percebi. Falei, opa. Aí explico, entende, não assiste mais. Muda a programação, vai fazer outra coisa. Porque a mente masculina é mais complexa do que você, mulher, pode imaginar. O interessante é observar que em algum momento a tirania da beleza, ela se choca com a tirania da felicidade. Eu entendo que essa ditadura da beleza, ela é filha da tirania, da ditadura da felicidade. Em algum momento elas se chocam, se encontram. E nós percebemos isso quando o homem diz, eu só serei pleno, eu só serei feliz quando eu tiver um corpo, um estereótipo como esse. Ou eu só serei feliz se me relacionar com alguém, com um estereótipo, com aquele corpo, ou com um corpo como aquele. Eu só serei feliz se. Só serei feliz se. E como eu disse, as mães falam, olha, eu só serei feliz, eu só ficarei satisfeita se o meu bebê vier com o carimbo, com a marquinha da Johnson. Porque se meu bebê não for Johnson, não serve. Nós temos que parar para refletir. Quem foi que disse isso para a gente? Quem foi que impôs essa realidade sobre a gente? Nós temos que pensar, temos que pensar. Quando essas pessoas começam a pensar assim, o corpo se tornou uma espécie de passaporte para a felicidade. E as relações humanas se tornaram estritamente superficiais, limitando a experiência humana, a expectativa de felicidade, a experiência de satisfação do corpo. E nesse momento, na minha cabeça, ecoaram as palavras de Salomão, quando Salomão diz, vaidade de vaidade é tudo vaidade. Salomão vai dizer que a beleza, ela é enganosa, e que a formosura, ela é passageira. E para aqueles que estão extremamente super preocupados com o seu corpo, saliento, observo, eu não estou defendendo aqui uma tirania da gordura, uma tirania da obesidade, eu não estou defendendo a tirania de um determinado, não vou falar a marca do sanduíche não, daquele sanduíche que todo mundo come, que é gorduroso e que não pode comer, e todo mundo sabe. Eu não estou defendendo nenhum tipo de tirania nesse sentido, mas eu só estou chamando a atenção que extrair felicidade da beleza é tolice, não é sábio, é vaidade, é sem propósito, é fútil. Até porque, olha o que é que vai acontecer com o nosso corpo. Olha o que é que Salomão diz. Lembra-te do teu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus e cheguem uns anos em que você dirá, não tenho mais nele prazer, eu não tenho mais prazer na vida. Lembre-se dele antes que chegue um tempo em que você achará que a luz do sol, da luz das estrelas perdeu o seu brilho e que as nuvens de chuva nunca vão embora. Então os seus braços que antes eram fortes, que sempre o defenderam, começarão a tremer, e as suas pernas trabalhadas e por aí vai, que agora são fortes, ficarão pernas fracas. Os seus dentes cairão, e sobrarão tão poucos que você não conseguirá mastigar a sua própria comida. A sua vista ficará tão fraca que você não poderá mais ver coisas claramente. Você ficará surdo e você não poderá ouvir o barulho da rua. Você quase não conseguirá ouvir o moinho moendo ou a música tocando, e levantará cedo quando os passarinhos começarem a cantar. Então você terá medo de lugares altos, até caminhar será perigoso. Os seus cabelos ficarão brancos e você perderá o gosto pelas coisas.
nós estaremos caminhando para o nosso último descanso. E quando isso acontecer, haverá gente chorando por nossa causa nas ruas. A vida se vai acabar, a vida vai se acabar, como uma lamparina de ouro que cai e quebra, quando a sua corrente de prata se arrebenta, ou como um pote de barro se despedaça quando a corda do poço se parte. Então o nosso corpo, que é tão valorizado pela nossa geração, ele voltará ao pó da terra, de onde veio. E o nosso espírito voltará a Deus que o deu. É ilusão, diz o sábio, tudo é ilusão. É tolice depositar toda a nossa expectativa de felicidade sobre a nossa imagem, porque o tempo vai tratar de desconstruí-la. É tolice, não só o tempo, mas como eu já ouvi, num contexto familiar íntimo, a gravidade vai jogar tudo para baixo. Isso vai acontecer. Você não vai ser belo para sempre, você não vai ser belo entre aspas, porque eu não quero dar conceito de belo, você não vai ter esse estereótipo para sempre. Então não perca os anos da sua vida depositando tudo ou todas as fichas na beleza. Não estou fazendo nenhuma apologia a uma vida de total desvalorização do corpo, porque a Bíblia fala que você tem compromisso com o seu corpo, porque afinal o seu corpo ele é templo do Espírito Santo de Deus. Contudo, o que eu estou dizendo é que você não extraia felicidade dele, porque isso é algo muito pequeno, A cultura dominante diz que, ou ela quer limitar as nossas possibilidades de felicidade e beleza ao corpo. Nossa cultura está tão mergulhada na experiência do corpo que não consegue mais enxergar outra forma de ser feliz e de se obter significado. Para a nossa cultura, não ser belo é estar fadado ao quê? A infelicidade. Isso não é verdade. Você não deve ser alguém infeliz porque você não tem um determinado estereótipo. Você não deve ser alguém infeliz porque você não tem determinadas formas que a mídia valoriza. E quando eu leio o texto como esse, o texto de Eclesiastes, eu fico a pensar, a me perguntar, por que alguém lançaria a mão de todas as suas fichas, de todas as suas expectativas de felicidade sobre a beleza, mesmo sabendo que ela é passageira? Talvez a resposta seja porque o ser humano precisa ser aceito hoje. Você precisa ser aceito agora. Você é imediatista, somos imediatistas. Precisamos ser amados e felizes agora. Talvez seja por vaidade, egocentrismo, autoadoração. Talvez nós tenhamos perdido a noção de finitude. Talvez nos falte sentido, talvez nos falte propósito. Nós não podemos viver a nossa vida desprezando a realidade bíblica. Talvez você me pergunte, poxa, pastor, você falou, enrolou para cá, mas você não disse qual é o conceito do belo. Você não me disse o que é o belo, afinal, eu quero dizer para você que eu não tenho uma pretensão de impor um conceito do belo, de beleza sobre você. Mas buscando um conceito, ou tentando encontrar algo que me fosse razoável, eu encontrei o conceito de beleza do ponto de vista médico. Quem falou isso foi um cirurgião plástico, eu esqueci o nome dele, não anotei aqui. Mas ele disse que do ponto de vista médico, o belo é o saudável. É um conceito muito bom, mas eu entendo que ainda falta alguma coisa nesse conceito. Do ponto de vista das artes, o belo é simétrico. Mas eu comecei a perceber que as obras de arte são assim avaliadas, e não os homens. Os homens não devem ser avaliados por suas formas. Pensei também que talvez os clichês tenham algum sentido. Talvez a beleza esteja de fato nos olhos de quem vê. Talvez. Talvez o que o homem tenha de mais belo, de fato, seja aquilo que ele carrega dentro de si, dentro do seu interior. Contudo, eu nunca vou concordar com a ideia de sermos separados, de sermos discriminados por causa da nossa aparência, separados em castas, ou discriminados como sendo indivíduos belos, indivíduos feios. Talvez não saímos daqui com um conceito de belo bem definido, mas antes de enquadrar alguém dentro de um estereótipo,
Lembre-se que todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E é disso que decorre o nosso valor, o seu valor, a sua dignidade. Para a nossa cultura, a beleza define o valor do indivíduo. Mas para mim, o que define o nosso valor é o fato de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus. Então, antes de discriminar quem quer que seja, lembre-se que ele é criação de Deus, que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, e por isso ele tem um valor. Para mim é o que define a beleza de quem quer que seja. Eu já estou caminhando para o final. E eu sei que muitos de nós conhecemos as Escrituras e nós sabemos que Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Como disse Deus ao coração do profeta Samuel, na casa de Jessé, porque o Senhor não vê como o homem vê. Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor contempla o coração. O homem só consegue enxergar aquilo que está na superfície, mas Deus consegue enxergar aquilo que o ser humano carrega dentro de si. Eu não falei isso no primeiro culto, mas vou dizer no segundo. Cuide da sua saúde. Não seja alguém descuidado, desleixado, sedentário, porque você vai colher o preço disso mais na frente. Mas invista mais tempo cuidando do seu interior. Invista mais tempo cuidando do seu interior. O que adianta termos uma aparência saudável por fora, uma imagem esteticamente agradável, mas o nosso coração sujo, o nosso coração distante dos propósitos do nosso Criador? Eu concluo com a afirmação da Joana Novaes, a coordenadora do Núcleo de Doenças de Beleza da PUC, e ela diz algo interessante sobre o espelho. Se você me pedisse para definir o espelho hoje em dia, eu diria que o espelho virou um algoz, um calvário, uma camisa de força, um instrumento de tortura. Como nós vivemos numa sociedade imagética, você é o tempo todo perseguido por reflexos que não agradam. E ao invés de incorporar e entender que esses reflexos possuem nuances, que pode espelhar um determinado momento, uma fase da sua vida, você não faz isso. Agora, numa cultura que diz que você é um seio, numa cultura que diz que você é um glúteo, numa cultura que diz que você é um pedaço de carne, estar reduzido a isso é muito dramático. É o que ela diz. Eu entendo que nós não precisamos viver assim. Nós não devemos carregar dentro do nosso coração tamanha insatisfação com a nossa aparência, tamanha insatisfação com a nossa beleza. E nem devemos supervalorizar a beleza, o que é dito belo. Mas eu entendo que no nosso coração deve haver espaço para a gratidão. Gratidão. Seja agradecido porque Deus te deu a vida. Seja grato a Deus porque você tem uma vida. E por fim eu digo que é você que vai definir o conceito do belo dentro da sua casa. É você que vai definir o conceito do belo com sua família quando você estiver assistindo televisão, acessando a internet, desfrutando dos meios de comunicação, conversando com seu filho, com sua filha, conversando sobre questões do seu universo, da sua cabecinha. É você que vai definir se o seu bebê é belo ou não, se ele tem que ser um bebê Johnson ou não. É você que vai definir. Que o Senhor nos abençoe e tenha misericórdia da minha e da sua vida. Amém? Vamos todos ficar de pé? Nesse momento nós vamos cantar uma canção. E nessa canção diz que nós temos valor. Nós não temos um valor e nós não temos o valor. Como eu fui bem ensinado hoje, né, por um dos nossos irmãos aqui do louvor. A canção diz que você tem valor. Você tem valor diante de Deus. Por quê? Porque você foi criado à imagem e semelhança dele. Que o conceito de belo
ele seja decorrente disso, na sua vida, na sua cabeça, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Deus bendito e amado, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor Deus, por porção tão preciosa da Tua palavra, da Tua verdade, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que a nossa mente, Deus, seja renovada, transformada, Senhor, pelo poder da Tua palavra, Deus. Que em nome de Jesus, Pai, o Teu Santo Espírito, Pai, nos torne sensíveis, Senhor Deus, à nossa cultura e faça o filtro, Senhor, mostrando, Deus, o que nós devemos trazer para dentro dos nossos lares, Senhor Deus, e o que nós devemos lançar fora, Pai. E Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor Deus, por Tua palavra, por Tua verdade, que diz que o nosso valor, ele decorre do Senhor, porque nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. E Deus, em nome de Jesus, que o nosso conceito do que é belo, Senhor, possa ser extraído disso, Pai, possa ser derivado disso em nome de Jesus. E Deus, em nome de Jesus, cuida dos nossos corações, Pai. Cuida do coração, Pai, daquele que se sente, Deus, de fato inferior, que tem se sentido inferior, Pai,
porque tem uma beleza diferente, uma aparência diferente, um estereótipo diferente, Senhor. Que não estereótipo, Deus, fabricado pela mídia, Senhor, e valorizado pela mídia, Senhor. Mas, Deus, em nome de Jesus, que a cada dia, Senhor, nós possamos, Senhor, mergulhar, Senhor Deus, na Tua palavra, nas Tuas sagradas escrituras, na Tua presença, Pai. E percebermos o quanto somos amados pelo Senhor. O quanto somos, Senhor Deus, preciosos aos Teus olhos, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, traz cura, Senhor Deus, ao nosso coração, traz cura, Senhor Deus, à nossa mente, Senhor. Traz transformação de vida, Senhor, de valores, Pai, em nome de Jesus. Eu oro ao Senhor, Deus, agradecido, Deus, por esse tempo na Tua presença, Pai, clamando, Deus, a Tua bênção sobre a vida do Teu povo, Pai. Que o Senhor, Deus, nos leve em paz, debaixo da Tua bênção e da Tua proteção. E que essa palavra, Senhor Deus, não seja perdida, Pai, mas que ela produza fruto, Senhor Deus, em nosso coração, que ela produza transformação, Pai, que ela possa, Deus, em nome de Jesus, quebrar resistências, Pai, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, vamos em paz aos nossos lares.